Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho de pauta, por duas razões principais. Primeiro, porque a gente tem um prazo importante, que é o dia 26 de março, tudo isso considerando que o calendário seja mantido, né? Não é uma certeza de que isso vai acontecer, mas ainda estou trabalhando com essa perspectiva, que vai ser a reunião de pauta, então é importante que a gente tenha boas indicações para trazer para os alunos. E a segunda coisa é porque, da minha experiência na Casper, eu acho que boa parte da qualidade das reportagens se resolve na pauta. Então, nos anos anteriores na disciplina, eu vi boas reportagens, mas com enfoques muito abertos ou já repetidos, genéricos demais, e eu fiquei pensando muito nesse aspecto. Eu acho que na pauta a gente pode dar uma boa instruída nos alunos para que as reportagens tenham um ganho de qualidade, certo? Esse é um material que eu vou mostrar para eles antes da nossa reunião de pauta, mas eu queria dividir com vocês. Primeiro, uma telinha muito básica sobre o que é pauta, né? Algo que vocês e eles já vêm estudando desde o primeiro ano. Então, essa ideia de ser um primeiro roteiro para a produção de textos e também de imagens. A boa pauta ela tem indicação de possíveis imagens. Ela deve conter uma questão a ser respondida. Então, as pautas plurais, elas não são pautas que já saem com uma tese, né? Então, muitas vezes, vocês vão ver, os alunos já vêm com uma tese pronta, às vezes com uma tentativa de militância, a gente sabe que é preciso problematizar isso, acho que vocês têm toda a condição de fazer isso, né? Um conselho que pouca gente segue, mas eu acho ele excelente, é prever títulos a partir da pauta. Então, a partir do momento que eu já tenho o enfoque definido, em que o recorte já está colocado, eu acho que é possível pensar em títulos. Por mais que esses títulos mudem, e geralmente eles mudam mesmo, você ter um título de trabalho ajuda você a não perder o seu norte. Ou seja, não abrir demais o escopo da apuração, por outro lado, não ser superficial demais, né? Você sabe o que você tem que aprofundar. Eu acho que a gente ter o título em mente sempre ajuda nesse sentido. Aí já tem uma preocupação com a angulação da pauta, né? O enfoque. Eu tendo a ver sempre essas palavras quase como sinônimos na prática jornalística. Enfoque, foco, recorte, todos eles partem dessa mesma ideia de que é preciso você qualificar a pauta por meio do aprofundamento do tema que você quer tratar, né? E aí o Manual da Folha ainda vai dizer, né, isso eu não acho que é uma coisa obrigatória, mas se a pauta puder prestar um serviço para o leitor, ou seja, ser útil para a vida prática de quem lê, não necessariamente ser o jornalismo de serviços, mas ajudar na tomada de decisão, que no fim das contas é a razão de ser do jornalismo, isso é recomendável, isso é benéfico na sugestão de pauta. Eu gosto de dar um exemplo, né, que vocês devem lembrar, parece pra caramba, né? Então, muita gente, vou fazer uma pauta sobre veganismo. Bom, veganismo não é uma pauta, veganismo é um tema. E eu gosto de contrapor uma sugestão como veganismo a uma sugestão já mais focada, com um enfoque. Aí sim eu considero que seja uma pauta. Então, aqui é um exemplo concreto feito pela última edição de Esquinas, né? Dieta de campeões. Esportistas adeptos ao veganismo desmistificam a ideia de que é necessário comer alimentos de origem animal para alta performance. Então, vejam, aqui a gente já tem uma atualidade, a gente tem um recorte, né? É o veganismo mais esporte e mais ainda, esporte de alto rendimento, é o combate a um mito, ou seja, é algo efetivamente pronto para ser um produto jornalístico, né? Acho que vale retomar um pouquinho a ideia de pauta tendo em vista os critérios de noticiabilidade, né? Então, assim, muitas vezes as pautas são desinteressantes porque elas não têm a temperatura necessária para ser considerado um produto jornalístico. Essa temperatura, esse interesse, ele também responde por esse nome, né? Critérios de noticiabilidade. Retomando aí algo que vocês devem ter visto em epistemologia do jornalismo. Os critérios de noticiabilidade são as características que tornam um determinado fato atraente para ser relatado como notícia, né?
quem propôs essa classificação inicial e que foi revista por diversos autores ao longo do tempo foram esses autores aí, o Galtung e o Rudd, no trabalho de 1965. Eles propuseram 12 critérios de noticiabilidade. Eu não peguei todos, né? Eu gosto de trazer alguns que eu acho que são fundamentais, né? Atualidade, porque o jornalismo é um discurso do presente, então a gente precisa ver sempre qual que é a novidade que nós estamos trazendo para o leitor. A frequência, então se é algo que se repete e impacta a vida das pessoas é importante, né? A amplitude, ou seja, quanto mais pessoas atingidas ou interessadas pelo fato relatado, melhor. A negatividade, o jornalismo muitas vezes é conhecido como o discurso da tragédia, né? Bad news is good news, então grandes catástrofes são importante material para o jornalismo. Nós estamos vendo agora com o coronavírus, por exemplo. O caráter inesperado, então alguma coisa que acontece de supetão, um azarão no esporte, um avião que cai, uma reviravolta política, enfim. A personificação, que é essa ideia de você pegar os temas encarnados em personagens, então toda a ideia de humanização está ligada também a esse reforço na caracterização dos personagens. O Zeitgeist, né, isso aí não está no Galtung e Rudd, esses dois últimos não estão em Galtung e Rudd, mas o Zeitgeist é essa ideia de espírito do tempo, de trazer as discussões que estão na boca do povo para um debate mais amplo. Então, as redes sociais são um termômetro interessante para isso, né? A gente precisa ficar atento nas tendências. Hoje você tem mecanismos como o Google Trends para ajudar a encontrar Zeitgeist, né? É importante também trazer isso para os alunos. E, obviamente, as efemérides, né? Ou seja, esses fatos que se repetem em aniversários redondos. Então, sei lá, 50 anos da conquista do Tri, 30 anos da libertação do Nelson Mandela, e assim por diante. Todas essas coisas podem render boas reportagens com essa ideia de rever o passado à luz do presente. Sim? Vamos lá. E aí eu trago alguns exemplos de boas reportagens nascidas de boas pautas. O Fofão da Augusta, né? Fofão da Augusta, quem me chama assim não me conhece. Eu diria que tem o critério da personificação, sem dúvida. Acho que também tem o critério da amplitude, né? Porque para quem vive em São Paulo e circula pelo centro expandido, certamente deve ter cruzado com essa figura. Não é por outra razão que a matéria do Chico Felite fez tanto sucesso, né, gente? Em motel, o lutador desidrata e entra em agonia antes de sua grande luta. Então, veja, aparentemente um anônimo, mas que tem muito dessa força do caráter inesperado do fato, né? O que um lutador está fazendo dentro de um motel e por que ele precisa desidratar e entrar em agonia, né? Há 30 anos, libertação de Mandela representou a morte do apartheid, então aí a gente tem a efeméride, né? Por isso que a reportagem ela ganha força. Faria Limers, como é o jeito de viver de quem trabalha no condado. Então, pensando quando a reportagem foi feita, né? Você consegue pegar um zeitgeist, essa ideia de que existem pessoas distintas numa determinada parte da cidade, né? Isso já pipocava um pouco em redes sociais e tal, não sei o quê. E a Veja São Paulo teve a felicidade de captar no ar essa tendência e fazer uma reportagem que foi um sucesso também, né? Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp, é a reportagem célebre da Patrícia Campos Melo, que a envolveu numa situação complicadíssima, como vocês todos sabem, pensando também com olhos de 2018, né? O principal critério de noticiabilidade é a atualidade, então estava rolando a eleição e aconteceu um fato inesperado e que efetivamente precisava ser noticiado. Coronavírus deve se espalhar pelo Brasil, mas não há motivo para pânico. Então aí a gente tem a atualidade e você tem também um caráter que eu diria que não é tanto de noticiabilidade, mas ele é um caráter de interesse público, que é a contextualização do fenômeno, né? Então você tem um fato que é um fato com grande amplitude, que num certo sentido é inesperado, e o que o jornalismo pode fazer
para prestar um serviço. A contextualização também muitas vezes é interessante, atrai muita gente. Sim? O que o editor avalia em uma pauta? Neste slide, eu recomendo a vocês um texto que eu coloquei já lá na página do curso, que é um texto do Diego Eduardo Dil, falando sobre uma experiência de jornal laboratório no Rio Grande do Sul e como ele criou uma folha realmente para dizer, ó, sua pauta tá boa, sua pauta tá ruim, que eu acho que é algo que vocês podem trazer para a conversa com os alunos, inclusive levando esses 4 pontos caso vocês queiram, né? A pauta é criativa, ou seja, o enfoque é adequado, ele vai além do que já foi feito 200 vezes, né? A pauta é original, ou seja, ela é inédita, tem atualidade, não é algo corriqueiro, ou ela até traz um tema comum, mas de repente ela traz um personagem que não se esperava para esse tema, ou ela conecta 2 temas, traz dados que ninguém tinha trazido antes. A pauta é relevante, ela tem interesse público, né? Ou seja, ela está a serviço da construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais igual e democrática. Ela trata as questões sociais de forma crítica. Então, você tem um fenômeno específico, por exemplo, a uberização, né? Você pode tratar a uberização de um ponto de vista absolutamente acrítico, de dizer, cara, agora cada um pode ser seu próprio patrão, né? Mas eu posso também problematizar esse discurso trazendo toda a questão da precarização do trabalho, enfim, do esgarçamento das relações de emprego, né, da superexploração do trabalho, enfim, todas essas coisas que vocês estão um pouco cansados já de saber, mas que são super importantes para serem contempladas numa matéria. E, por fim, viabilidade, né? As informações e personagens são acessíveis. Aí eu acho que nem 8 nem 80, né? Então, assim, quero entrevistar a Beyoncé. Possivelmente você não vai conseguir, certo? Mas aí também isso não quer dizer que entrevistados que sejam aparentemente difíceis, mas não impossíveis, não devam ser tentados, né? Então eu já vivenciei muito isso das pessoas mirarem baixo. Acho que a barra tem que ser alta, né? A gente tem que ter ambições. E aí eu acho que vale a pena colocar para eles um passo a passo mesmo, né? Como você vai sugerir uma pauta? Primeiro, tem a ideia de um tema, né? Depois, pode ser veganismo, né? Por exemplo, só que depois isso não é uma pauta. Para ser uma pauta, você vai encontrar um foco ou um recorte. Aí é que nasce a pauta mesmo. Uma coisa que eu insistia muito e eu acho que a gente fazia pouco, dê um Google para ver se a sua ideia já foi feita. Então, eu gosto, por exemplo, na reunião de esquinas, eu fiz esse Google com veganismo. Deu 3 milhões e 100 mil resultados. E aí é o caso de perguntar, né? Você vai querer realmente competir com 3 milhões e 100 mil resultados? Sendo que os principais resultados são do UOL, do El País, da BBC, etc e tal. Provavelmente é mais jogo você pensar em um recorte mais fresco, inédito, inusitado, né? E aí, justamente ao ponto 4, repense a ideia com outro recorte se for necessário. Certo, pessoal? Então, isso é o que eu tinha para dizer e a gente vai se falando. Um abraço.